Pessoal, boa noite. Seguinte, meu nome é Vinícius. Eu tô aqui no canal de Hermetismo faz algum tempo e eu tô gravando esse vídeo rapidinho, não montei script, não montei nada, para responder algumas perguntas que estão me fazendo com uma certa frequência. Uma dessas perguntas é: por onde começar no Hermetismo? Tá bem? E essa pergunta, a resposta dela é bem simples. Qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer sistema filosófico, qualquer sistema mágico, qualquer coisa que você queira estudar, não importa qual seja, o melhor local para você começar é na origem, é no fundamento. A palavra fundamento vem de fundação, daquilo que funda, daquilo que sustenta, daquilo que serve de base para o que está em cima não cair. Então, quando alguém pergunta por onde começar no hermetismo, olha, você começa pelo começo, você começa pelo fundamento, pela base, pela origem do hermetismo. Você vai começar pelo Kybalion? Não. Kybalion é um livro do século XX. O hermetismo não surge no século XX. Você vai começar pela alquimia medieval europeia? Também não. O hermetismo não começa na Europa medieval. Não faz sentido querer começar por aí. Eu começo por onde, Vinícius? Tem um conjunto de textos chamado Hermética, do século I, escrito em grego, com algumas passagens em latim e algumas passagens em copta, século I. É o material escrito mais antigo que se tem do hermetismo. Tudo que vem depois tem a hermética como base. E se não tem a hermética como base, não é hermetismo. C'est fini. Acabou. É simples. Ou tem ou não tem a base que é a hermética para sustentar o que está sendo proposto. Se tem a hermética como base, mas traz coisas além, desenvolve, vai para além do que Hermes Trismegisto trouxe, poxa, muito maneiro. É uma literatura hermética, é uma literatura neo-hermética e está tudo certo. Usa o nome de Hermes Trismegisto do hermetismo, mas não tem nada da hermética como base, é golpe. Não é hermetismo. Você dá qualquer nome que você quiser dar, não é hermetismo. Porque o que vai dizer o que é o hermetismo é o fundamento, é a base. Não é a opinião de fulano e de cicrano. Não é a minha opinião, inclusive. Quem vai dizer ou não é o próprio Hermes Trismegisto. E por onde que Hermes fala? Pelos seus escritos, pela base. Da mesma forma, por onde eu começo a estudar Espiritismo? Por Allan Kardec. Se eu falar de Espiritismo, qualquer coisa contrária ao que o Kardec escreveu, não é Espiritismo. É uma outra doutrina que pode ser muito válida, pode ser muito interessante, mas não é Espiritismo. Se eu começar a falar sobre Jesus Cristo, sobre cristianismo, ignorando completamente o Evangelho, falando coisas adversas ao Evangelho, por exemplo, se eu quiser falar de catolicismo, não é catolicismo. É qualquer outra coisa. É invenção, é uma nova doutrina, vozes da minha cabeça, mas não é o catolicismo. O que vai dizer se um sistema é aquele sistema ou não é a base, é o fundamento e ponto. Então, por onde eu começo a estudar hermetismo? Pelo fundamento, pela base, pela origem. Vinícius, posso começar assistindo vídeos no YouTube? Apesar de eu ter vídeos no YouTube, isso vai parecer inclusive que eu estou dando golpe em mim mesmo. Meu conselho é: não comece assistindo vídeos no YouTube. Não comece por Escola de Hermetismo da Luz Eterna de não sei das quantas. Porque na maioria desses casos, a pessoa que está ali falando, ela não teve a menor vontade de um dia ter ido na base, de um dia ter ido na origem. Ou ela faz uma mastigação da mastigação de algum outro vídeo do YouTube, ou ela vai pegar o Kybalion, que não tem nada a ver com hermetismo, e vai fazer uma mastigação da mastigação do Kybalion.
Então, meu conselho é, não comece pelo YouTube. Vinícius, como é que eu sei se um vídeo do YouTube é bom? Como é que eu sei se um vídeo do YouTube ele ensina corretamente sobre o hermetismo? Essa é a pergunta que vocês precisam se fazer para todo e qualquer material que não é material fonte que vocês pegam. Então, como é que eu sei se o que o Vinícius fala é coerente? Como é que eu sei se o que João, não sei das quantas do Egito, fala é coerente? É muito simples. Eu só posso julgar como correto, como verdadeiro e como coerente a respeito de uma doutrina se eu conheço aquela doutrina. Se eu nunca li nada de hermetismo, eu nunca estudei a base do hermetismo, nunca fui na fonte, mas eu vejo um vídeo de uma professorinha de uma escola de filosofia falando de hermetismo, eu só sei se o conteúdo dela é bom se eu conheço a base. Porque senão eu vou me encantar pela didática, eu vou me encantar pela doçura, pela forma de falar, achando que o que ela fala é coerente, mas é só didática e doçura sem conteúdo. Então, não é como eu me sinto em relação ao conteúdo que vai me dizer se o conteúdo é bom ou ruim. Quem me diz se o conteúdo é bom ou ruim é o próprio conteúdo, é a sua base, tá? O seu fundamento, o pilar que sustenta. E o pilar que sustenta o hermetismo é a hermética, é o corpus hermético. Não tem outro. Tranquilo? Se alguém tiver interesse, por exemplo, eu já li o corpus hermético, mas eu quero ler comentadores, estudiosos do hermetismo, saber o que eles têm a dizer. Quem você me aconselha a procurar, você me aconselha a ler? Eu montei uma lista aqui, eu vou falar os nomes que estão na lista, mas na edição de vídeo eu vou colocar o nomezinho para poder aparecer. Pedro Antunes, ele tem vários artigos inteligentíssimos sobre hermetismo. Aconselho todos vocês a lerem o material do Pedro Antunes. Você encontra facilmente o material dele na academia.edu. O Davi Pessoa de Lira, que na minha opinião é o maior especialista em hermetismo do Brasil, tá? Maior do que qualquer outro. Aconselho fortemente que leiam o conteúdo dele. O Otávio Vieira tem textos excelentes sobre hermetismo também, todos brasileiros. Eu não vou nem citar autores estrangeiros nesse vídeo, só brasileiros. O Otávio Vieira, ele tem textos muito bons sobre hermetismo, sobre religião e sobre magia, que são interessantíssimos. Aconselho que todos vocês busquem. E é isso. Esses autores que vocês pegarem, junto com a hermética, eu garanto que vocês vão ter uma noção muito maior do que essa galera que faz vídeo no YouTube. É garantia. Não vá pelo que eu falo de conteúdo do hermetismo, se você não quiser. Vai na fonte. Você vai beber a água direto da fonte. Você não vai beber a água bebida e urinada dos outros. Você vai direto na fonte. Porque só indo na fonte é que você tem uma garantia que você não está sendo enganado, que você não está sendo passado para trás.